Fala pessoal, boa tarde, tudo certo? Estamos aqui para falar de Grêmio mais uma vez e ainda comentando, conversando e analisando a situação, as consequências da decisão da desistência de Marcelo Marques à candidatura para a presidência do Grêmio. Nós temos que conversar e analisar sobre como será, a partir de agora, o futuro do Grêmio, né? Nas mãos de quem o Grêmio vai cair? Porque até então nós tínhamos três principais candidatos para a presidência do clube na próxima gestão: Marcelo Marques, Denis Abraão e Paulo Calef. Marcelo Marques despontou como grande favorito após ele conseguir efetuar a compra da gestão da Arena. O que muitos diziam que era um processo muito difícil, um processo bem complexo, juridicamente falando, mas ele conseguiu provar que dava para ser feito e ele fez. A partir daí, Paulo Calef, que era o outro candidato, o concorrente mais favorito, vamos dizer assim, desistiu da campanha, já que ele era um dos que afirmava que era um processo muito difícil, uma negociação muito difícil de se concretizar. Denis Abraão continuou como pré-candidato, mas acabou sendo esquecido. Marcelo Marques despontou como grande favorito, inclusive com grande parte da mídia, da imprensa identificada com o Grêmio e uma certa parte da torcida também, né? Pedindo a aclamação, né, de Marcelo Marques como presidente. O que é aclamação? É eleger o candidato sem o processo eleitoral, né, sem a necessidade de todo o processo eleitoral. Mas então veio a bomba, né? A bomba da desistência de Marcelo Marques. E aí a gente já fez um vídeo, inclusive, né, falando sobre isso, sobre a indignação que uma parte da torcida teve, né, com essa desistência. E o que acontece? Nós temos que entender, primeiramente, como é que se dá esse trâmite do processo eleitoral. Até o dia de hoje, 29 de agosto, estão abertas, né, o período de inscrições para as chapas de renovação para o Conselho Deliberativo do clube, certo? Então, primeiro tem que haver uma votação que vai ocorrer no último fim de semana de setembro para a renovação do Conselho Deliberativo do clube, certo? E ainda não tem data definida, porque depende do calendário de jogos do Grêmio, então essa data ainda vai ser definida, mas provavelmente seja entre dia 27 ou 28 de setembro. Após a renovação do Conselho Deliberativo, né, os novos conselheiros é que vão definir os candidatos, então, à presidência do clube para a nova gestão do triênio 26, 27 e 28. Ok, esse é o processo eleitoral, tá, dentro do clube, tá, que está por acontecer agora em seguida. Está aí, inclusive, nesse ponto de renovação do Conselho Deliberativo, o grande imbróglio que, segundo o próprio Marcelo Marques, foi um gatilho para a treta que aconteceu para que ocasionasse a sua desistência à pré-candidatura da presidência do Grêmio. Por quê? Segundo ele, segundo o que a gente assistiu e leu e observou do que aconteceu, o atual presidente Alberto Guerra pediu para que Marcelo Marques incluísse na sua chapa de novos conselheiros 15 nomes da atual gestão do clube. Marcelo Marques, segundo ele, aceitou incluir esses 15 nomes, cerca de 15 nomes, na chapa dele para serem novos conselheiros, para continuarem como conselheiros do clube, certo? Para fazerem parte, para serem membros do Conselho Deliberativo do clube. De acordo com as informações, essa inclusão desses 15 nomes da atual gestão do Alberto Guerra na chapa do Marcelo Marques
não agradou os outros membros da chapa do Marcelo Marques. Eles não se sentiram confortáveis, não gostaram, ficaram incomodados com essa inclusão. E, segundo ele, isso conturbou o ambiente da campanha. E isso desagradou, né? Desagradou o Marcelo Marques e fez com que ele, então, recuasse e desistisse de concorrer à presidência do clube. Eu confesso a vocês que é uma justificativa que eu não aceito tão bem, não me desce tão certo isso. Porque como eu já falei no vídeo anterior, e se vocês puderem acompanhem lá, deem uma olhada no vídeo anterior que eu falei, o Marcelo Marques, ele não é um cara novo no circuito interno do Grêmio, ele já circula lá há algum tempo, desde a contratação do Luiz Soares. Então ele já deveria saber como é que funciona esse imbróglio político interno do clube. Porque, como eu disse também no vídeo anterior, a politicagem é algo que existe dentro de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. E a política, por mais que seja um tema que realmente é um tema que ele exige uma certa flexibilidade para lidar, né? A política, seja ela partidária, ou política de clube, ou política de empresa, ela precisa ser lidada com uma certa flexibilidade. Então, e Marcelo Marques, como grande empresário que com certeza já teve que passar por processos de politicagem interna dentro da sua própria empresa, né? Ele deve ter um conselho administrativo que também tem esses egos, né? Então, assim, gente, vamos pensar no seguinte, vamos então concordar que Marcelo Marques não conhecia e não sabia que era assim, tá? Mas os membros, ele não está sozinho, os membros da chapa dele, que já são integrantes políticos de maior tempo dentro do clube, deveriam então alertar ele, deveriam então dizer para ele que é assim que funciona, deveriam prepará-lo para enfrentar esse tipo de situação, tá? Deveriam fazê-lo compreender que o processo político é algo que faz parte e que, de uma certa forma, é necessário para o andamento das decisões dentro do clube. É assim que funciona. Bom, mas enfim, o vídeo que eu critico a decisão de Marcelo Marques, eu fiz. Acompanhem lá para vocês verem, dêem uma olhadinha para vocês entenderem qual é a minha linha de raciocínio, de pensamento e por que eu critico e fiquei indignado com o Marcelo Marques na decisão dele de desistir. Mas, segundo as informações, foi esse ponto de inclusão de nomes da atual gestão na chapa dele para a renovação do Conselho Deliberativo que o incomodou e o fez desistir da candidatura. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo seguinte, gente. Para começar, Conselho Deliberativo, nós que somos torcedores comuns, que acompanhamos o clube ali nas notícias do dia a dia, através dos jornais na TV, através de sites, através de perfis de redes sociais, através de canais do YouTube. Gente, a gente realmente, e eu vou confessar para vocês, eu também, a gente não entende bem qual é a função exata, específica do Conselho Deliberativo, tá? A gente sabe que existe o Conselho Deliberativo, existem os conselheiros do clube, mas o que eles fazem? Então vamos lá, qual foi o grande drama para incluir 15 ou 20 ou 30 nomes no Conselho Deliberativo? O que isso ia atrapalhar? Né? Realmente é só politicagem. Porque se Conselho Deliberativo fosse um órgão dentro do clube que resolvesse alguma coisa, nós não estaríamos nessa situação calamitosa que nós estamos aí já há algum tempo, né? Pelo menos desde a temporada 24, né? E agora, né, até metade dessa temporada de 25, nós estamos numa situação bem delicada e calamitosa dentro do clube, né? De caos mesmo. E o Conselho Deliberativo é uma entidade que não resolve nada. Quem de vocês aí já ouviu falar que o Conselho Deliberativo resolveu isso, o Conselho Deliberativo decidiu aquilo, melhorou isso, melhorou aquilo? A gente não vê isso, né? Então o Conselho Deliberativo é uma entidade, é um órgão dentro do clube que, obviamente, tem a sua função, né? Obviamente tem que existir, de repente, pelo estatuto do clube e tal, mas são nomes que estão lá, né? Para
palpitar, para opinar, enfim, mas resolver mesmo, nunca soube de nada que o Conselho Deliberativo tenha resolvido em favor do clube, né? Ou que tenha mudado significativamente alguma coisa para melhor dentro do clube. Então vamos lá. Voltando então ao processo eleitoral para presidente do Grêmio. Primeiro tem que haver a renovação do Conselho Deliberativo e então depois esses conselheiros vão indicar e definir os candidatos para a presidência do clube e aí essa eleição para a presidência do clube deverá ocorrer após na segunda metade de novembro de 2025, tá? E aí é que vem a eleição para presidente. Só que agora, com a desistência do Marcelo Marques, e já tinha tido a desistência do Paulo Calef, e aí? Quem seriam os candidatos para presidente do Grêmio na próxima gestão? O Denis Abraão continuou como um pré-candidato, né? E se a gente for fazer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que ainda tinham outros 2 nomes, que nem para a grande maioria dos torcedores, nós, torcedores comuns, a gente não sabe quem são. Um deles é Vladimir Chieli, pode ser não estou aqui criticando a pessoa, tá? Só estou informando vocês que Vladimir Chieli, um advogado que é conselheiro do clube há 12 anos e é integrante do movimento Grêmio Torcedor, é um dos pré-candidatos a presidente do clube. Eu confesso a vocês que eu não conheço esse nome e não sei quais são as ações dele, não sei qual foi a contribuição dele e realmente acredito que não seria um dos favoritos para o próximo presidente. Outro nome seria o do empresário Sérgio Canosi. É um empresário do ramo de infraestrutura e a principal bandeira dele para a campanha a presidente do Grêmio é o retorno do clube ao Estádio Olímpico. Algo que a gente, né, por mais que alguns torcedores saudosos aí gostariam de que isso acontecesse, a gente sabe que não é algo viável, né? É algo improvável, né? Não vamos dizer impossível, mas é algo muito, muito, muito improvável, ainda mais agora com a compra da gestão da Arena, né? E o repasse da administração dela para o clube, pelo Marcelo Marques. Então, é uma bandeira que realmente não... Então, o Sérgio Canosi também seria outro candidato que muito dificilmente seria um favorito para ser eleito. Então, sobra quem? Denis Abraão. Porque até então, Paulo Calef não confirmou o seu retorno à pré-candidatura, né? E ficou Denis Abraão. Quem é Denis Abraão? Alguns torcedores conhecem, tá? Alguns torcedores vão saber, quem acompanha um pouquinho mais aí os bastidores do Grêmio vão saber que Denis Abraão é uma figura já da velha guarda, é um dirigente já, é um empresário, tá? Um empresário gaúcho, que ele é um ex-dirigente gremista. Ele foi vice-presidente de futebol, ele assumiu esse cargo em outubro de 2021, ainda na gestão do presidente Romildo Bolzan. Ele estava, infelizmente, naquela campanha do rebaixamento, né, para a Série B, permaneceu na função de vice-presidente na Série B, e a grande tacada dele, vamos dizer assim, era a contratação do Roger Machado, treinador Roger Machado, para conseguir o retorno do Grêmio à Série A, mas ele não terminou aquela temporada de 2022, ele saiu antes do fim da temporada, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, ali por novembro, mais ou menos. Ele saiu também do cargo, ele deixou o cargo, até porque ele falou isso, tá? Numa das entrevistas que ele deu pro Alex Bagé, lá naquelas sabatinas que o Bagé e os outros integrantes ali do Futebol Alegria do Grêmio fizeram com os candidatos, até então os pré-candidatos, né, Calef, Marques e Denis Abraão. Ele disse ali naquela entrevista que ele saiu porque houve uma decisão da presidência de trocar o Roger Guedes pelo Renato Portaluppi, e ele não concordou, e então com a saída do Roger, ele também
deixou o cargo. Mas enfim, esse é o Denis Abraão. E eu vou dizer para vocês, eu vi a entrevista do Denis Abraão. O Denis Abraão é um cara... É uma figura, tá? É uma figura, assim, que ele parece aquele cara, assim, parece um cara bom, tá? Mas ele é linha dura. Ele é aquele cara que, ele é que manda. Isso, assim, se vocês verem a entrevista dele, vocês vão entender o que eu tô falando. É aquele cara que é uma linha dura, é uma figura que não quero dizer que é autoritário, mas ele tem essa personalidade de dar a última palavra. Quem manda é ele que diz, ele que sabe, se é assim que ele faz, se é assim que ele quer, ele vai fazer assim, ou então que convençam ele de que assim tá errado, e aí ele vai ver outra alternativa, mas ele é aquele cara que tem personalidade. E convenhamos, gente, na saída de Marcelo Marques e de Paulo Calef, eu confesso a vocês que Denis Abraão talvez seria a melhor opção, tá? Porque o atual presidente Alberto Guerra, ele ele teria a possibilidade de tentar a reeleição, ou então de indicar um nome da atual gestão para concorrer, e até agora ele não se manifestou, nem para tentar ser reeleito, e nem indicou nenhum nome para concorrer. Então, e também eu acho que realmente ninguém iria querer, né, uma reeleição com Alberto Guerra ou qualquer um integrante da gestão dele novamente, né? Todo mundo sabe por quê, né? Uma gestão realmente muito complicada, incompetente mesmo, vamos dizer assim, tá? Então ninguém quer mais saber de Alberto Guerra e nenhum dos seus integrantes. Então tudo ficaria nas mãos de Denis Abraão. E vamos dizer, vamos entender uma situação aqui, gente. Com a ausência de Marcelo Marques e de Paulo Calef, que são pessoas que têm um pouquinho mais de tato nas questões administrativas, sem eles, Denis Abraão é uma figura que talvez fosse a mais adequada para ser aquele cara de imposição. Se a gente critica Alberto Guerra por ser omisso, por se esconder, por não querer falar com a imprensa, por não querer responder as coisas erradas, por não aparecer tanto, Denis Abraão seria o contrário, tá? Denis Abraão é aquele cara que vem, que dá o tapa, dá a cara a tapa, é aquele cara que responde, é aquele cara que ele toma decisões. Então, o futuro do Grêmio muito provavelmente seria, vamos dizer assim, teria melhores possibilidades de se ajeitar nas mãos de Denis Abraão, pela personalidade que ele tem, pela experiência política e administrativa dentro do clube que ele tem. Então seria o nome mais indicado, no meu ponto de vista, na minha opinião, para ser o novo presidente do Grêmio, já que os outros dois favoritos desistiram. Então, gente, se vocês não conhecem Denis Abraão, dê uma pesquisada, olha alguns vídeos dele. Ó, Denis Abraão é uma figura que ele vem e fala. Ele fala, tem que falar, ele fala. Às vezes fala demais, às vezes fala algumas coisas que viram memes. Vocês podem até dizer, mas esse cara aqui, poxa, o cara é meme, né? O cara tem cortes dele falando coisas ali que dá a entender que ele não estava num momento bacana. Mas, gente, a gente tem que pensar no Grêmio. A gente tem que pensar no que é melhor pro Grêmio. Tá? Então, assim, no meu ponto de vista, com a ausência de Marcelo Marques, com a desistência de Paulo Calef e Alberto Guerra nem pensar, Denis Abraão seria a melhor opção. Tá? Denis Abraão seria a melhor opção. Pela personalidade dele e pela experiência dele. Agora vamos ver se de repente não surge um outro pré-candidato. Eu não sei se o Celso Rigo se definiu como se ele vai assumir a vaga do Marcelo Marques, ou se um outro membro da chapa vai assumir a vaga do Marcelo Marques, mas eu acredito que se não for o Celso Rigo, nenhum outro nome de peso, daria peso para a campanha do Marcelo Marques. Então, tudo ficaria mesmo com o Denis Abraão. Tá, pessoal? Mas, vamos ver, né? A gente tem que agora sentar, analisar, tem que ver o que vai acontecer, porque a reta final está chegando, né? A renovação do Conselho Deliberativo vai acontecer agora, em seguida, aí no final de setembro.
e depois já tem a definição dos candidatos e a eleição para presidente. Então, ainda tem tempo para mudar alguma coisa, ainda tem tempo para surgir algum nome diferente, ainda tem tempo para um desses dois que desistiram, seja Marcelo Marques ou Paulo Calef, mudarem de ideia e voltarem atrás e de repente se candidatarem de novo. Mas hoje, nesse momento, agora, a situação acho que favorece a Denis Abraão ser o próximo presidente do Grêmio, para tentar, com a sua personalidade, com a sua forma franca de ser, sua forma rígida até um certo ponto de ser, tentar organizar e ajeitar esse clube que realmente está muito caótico, muito calamitoso, muito desorganizado, precisa de uma mão firme lá dentro para que possa se reorganizar e a gente possa então voltar a sonhar em sermos competitivos novamente. Beleza, pessoal? Meu vídeo de hoje é um pouco mais extenso, porque a gente teve que dar um breve panorama do processo eleitoral para poder entender como é que tentar prever como ficará o futuro do Grêmio. Certo, pessoal? Como de praxe, a gente aqui está começando esse canal, um canal novo para falar de Grêmio, para opinar sobre as coisas do Grêmio. Então eu tenho que pedir para vocês contribuir, ajudar, né, com o crescimento do canal. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, né, no Instagram, enfim. Comentem o que vocês acham, Denis Abraão, sim, não, né? Enfim, o que vocês acham aí dessa situação aí do Grêmio. E vamos lá, curtam o vídeo, deem o like e vamos lá, bola pra frente, vamos fazer esse canal crescer aí, porque nós que somos gremistas, a gente gosta de comentar, opinar, falar sobre Grêmio. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo conteúdo.